E se eu te dissesse que existe um nível das Backrooms mais seguro do que o nível 11? Um nível que mais parece um paraíso no meio das Backrooms. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um nível das Backrooms. Hoje eu vou trazer para vocês o nível 48, também conhecido como a Praia do Pôr do Sol. E bom, para começar, esse nível é um nível de classe de sobrevivência habitável. Ele é seguro e não possui entidades hostis. O nível 48 é uma praia de comprimento infinito. Ao redor da praia, você encontrará um oceano também infinito. A água desse oceano é diferente da água do nível 7, por exemplo. Essa água é igual às águas do oceano das Front Rooms. Porém, as águas desse oceano possuem uma temperatura morna e muito agradável para qualquer viajante conseguir nadar. A praia desse nível também é uma praia comum aqui das Front Rooms. Não possui nenhuma anomalia, nenhuma entidade e nenhum perigo que pode ameaçar os viajantes. Uma coisa muito interessante desse nível também é que ele não possui um ciclo de dia e noite. Ele fica constantemente em um horário de pôr do sol. Ou seja, o sol fica constantemente parado aqui no céu desse nível. E ele também é um pouco mais fraco do que o sol aqui das Front Rooms. Porém, mesmo assim, o nível possui uma temperatura muito agradável. Esse nível possui um clima tropical, e a temperatura varia entre 22 graus e 36 graus. Ao longo da única praia infinita desse nível, você pode encontrar várias casas e hotéis luxuosos. Todos esses edifícios estão muito bem mobiliados e com eletrodomésticos modernos, como por exemplo ar-condicionado. Mas claro, aqui não tem televisão nem nada desse tipo. Estamos nas Backrooms, afinal de contas. Só que tem um detalhe, apesar dessa praia ser infinita, ela possui uma largura de apenas 200 metros. Se você percorrer esses 200 metros, você chegará à floresta desse nível. Assim que você entrar nessa floresta, você não encontrará muita diferença entre essa floresta e uma floresta comum das Front Rooms. Você encontrará plantas e animais muito parecidos com o que temos aqui nas Front Rooms. E claro, esses animais também vão se comportar exatamente como os nossos, então eles não são necessariamente hostis. Porém, assim que você percorrer uma distância de aproximadamente 30 km dentro dessa floresta, você encontrará algumas plantas e animais que são exclusivos desse nível. E esses sim, são as entidades que habitam esse nível. Lembrando, não necessariamente todas as entidades das Backrooms são hostis. A Meg considera qualquer forma de vida aqui nas Backrooms como uma entidade. A maioria vão ser hostis sim, mas algumas entidades, como por exemplo as que habitam esse nível, não são hostis. Para ser honesto, não são diferentes dos animais que temos aqui nas Front Rooms. O primeiro animal da nossa lista que habita esse nível das Backrooms são os languares. Os languares são criaturas dóceis e muito semelhantes às onças, só que com uma diferença. A pele desses animais é azul e seus olhos possuem uma cor roxa. Além disso, esses animais são herbívoros, ou seja, eles não comem carne de outros animais. Também podem percorrer velocidades muito rápidas. Alguns viajantes já viram os languares percorrendo velocidades de aproximadamente 45 km por hora. Porém, tem algo que me deixou um pouco preocupado nos documentos da Meg. Na seção que fala dessas criaturas, é citado que os languares são imunes a uma substância conhecida como dor líquida, que é basicamente um veneno aqui das Backrooms. Porém, uma coisa que me deixou curioso é como os cientistas da Meg descobriram isso. Será que eles ficaram simplesmente jogando dor líquida em qualquer animal que eles viam? E por coincidência, os languares foram os únicos que sobreviveram? Porque sejamos sinceros, como mais eles conseguiram essa informação de que os languares são imunes à dor líquida? Se você aplicar a dor líquida na pele, ela funciona como basicamente um ácido. Ela vai queimar a sua pele. Tipo assim, o que será que os cientistas da Meg estão fazendo nesse nível? Eu deixo para vocês nos comentários. Esse arquivo também cita que os languares podem sobreviver até 3 dias sem comida. E adivinha como eles descobriram isso? Provavelmente deixaram algum languar dentro de uma jaula sem comida e viram quanto tempo ele aguentaria sem comida. Bom, mas enfim, não vamos questionar os métodos dos cientistas da Meg. Afinal de contas, as Backrooms são um local perigoso. É preciso ter cuidado na hora de estudar as entidades. O segundo animal é conhecido como Verafes, que parece um trocadilho para girafa, e de fato são criaturas muito semelhantes às girafas das Backrooms. Porém, eles têm uma pele verde e são criaturas bem mais altas que as girafas também. As girafas do nível 48, digamos assim, possuem cerca de 12 metros de altura. Isso é simplesmente muito grande. Não existe nenhuma criatura terrestre aqui das Front Rooms que possua uma altura de 12 metros. E acredite ou não,
essas girafas são mais rápidas do que os languares. Já foram registrados verafes correndo a velocidades de até 60 km por hora. Porém, em compensação, elas são criaturas bem burras e possuem reflexos muito ruins. Se você atacar uma verafe, ela só vai perceber que foi atacada 6 segundos depois. Eles normalmente andam em bando de 6 a 10 verafes, e os documentos da Meg também dizem que eles podem sobreviver sem comida por até 36 horas. Bom, eu não vou nem comentar como eles descobriram isso. Eu acho que vocês já sabem como é o método de pesquisa dos cientistas da Meg. O terceiro animal desse nível são os Pinkters, que lembram basicamente panteras. Mas a principal diferença é que a sua pele é rosa. Aparentemente, esse nível possui panteras cor-de-rosas. Mas isso nem é o mais interessante sobre essas panteras. Aparentemente, eles são capazes de se reproduzir por conta própria. E eu não faço ideia de como eles fazem isso. Talvez eles se dividam ao meio e realizem mitose igual uma célula. Mas enfim, eles são cerca de 25% menores do que uma pantera comum das frontrooms. Com a diferença de que eles são 100% amigáveis com os andarilhos. Os Pinkters são totalmente herbívoros, se alimentam apenas da grama e das folhas que crescem nas florestas desse nível, e acredita-se que essas panteras possam correr velocidades de até 33 km por hora, o que é muito mais lento do que uma verafe, ou seja, aqui nesse nível, as girafas de 12 metros de altura correm mais rápido do que as panteras. Nada faz sentido. Estamos nas backrooms, afinal de contas. O quarto animal desse nível são os Zapes. Para dar uma boa resumida, são muito semelhantes aos macacos das frontrooms, porém eles têm uma pele vermelha. E também são muito mais inteligentes do que os macacos comuns. São capazes até mesmo de se comunicar com os viajantes. Enquanto você explora as florestas desse nível, você pode encontrar os Zapes morando em abrigos de madeira, que eles mesmos construíram. E para finalizar, os últimos animais que habitam as florestas do nível 48 são os Carrots, que são basicamente papagaios, porém com penas pretas. Esses papagaios são menos inteligentes do que os papagaios que temos aqui nas frontrooms, e também eles não repetem o que você fala. Além disso, eles vivem por bem menos tempo do que um papagaio. A vida útil deles é de apenas 20 anos. Eles gostam de habitar as áreas mais escuras das florestas, ou seja, áreas com uma vegetação mais densa. E para terminar, temos dois tipos de plantas aqui desse nível. A primeira são as flores Veroca, que são basicamente flores muito semelhantes às flores da paixão das frontrooms. Porém, elas possuem uma diferença de ser da cor cinza. E além disso, elas podem viver apenas 8 meses na natureza. Essas flores também são uma ótima fonte de um fruto conhecido como fruto Veroca. Esse fruto é comestível e os habitantes desse nível sempre se alimentam dele. Ele é rico em calorias, vitaminas e sais minerais. Ou seja, tudo o que é necessário para sua sobrevivência. Além disso, você pode encontrar algumas flores conhecidas como gromélias, que são basicamente as bromélias aqui das frontrooms, porém elas vivem muito menos. Essas flores aqui sobrevivem apenas 2 semanas na natureza. Bom, como vocês podem ver, esse é um nível muito bom para sobreviver. Todos os animais aqui são amigáveis com os seres humanos. Eles são herbívoros e nunca vão atacar as pessoas que vivem aqui nesse nível. Além disso, o próprio nível possui uma fonte muito confiável de alimento. E acredite ou não, não é difícil chegar aqui nesse nível. Se você vive no nível 11 e quer vir para o nível 48, você pode, porque uma das entradas desse nível fica no nível 11. Ou seja, se você já estiver muito cansado do trabalho e da aparência urbana do nível 11, você pode passar aqui no nível 48 para tirar umas boas férias. Lembrando, esse nível é totalmente seguro, não possui entidades hostis e possui uma fonte ilimitada de alimento. Tanto é que aproximadamente 300 pessoas vivem aqui nesse nível. A única colônia de habitantes aqui do nível 48 são os fazendeiros Veroca, que são uma comunidade agrícola composta de aproximadamente 300 membros. Eles basicamente extraem o suco dos frutos Veroca e os vendem para os viajantes que chegam a esse nível, e eles possuem muitas lojas ao longo da praia. E agora sobre as entradas do nível, esse nível pode ser acessado fazendo um no-clip na areia do nível 134. Nadar até o fundo de um lago azul claro no nível 121 o transportará para cá também. Passar por uma janela com a aparência de praia ao pôr do sol no nível 188 também vai te trazer para cá. Entrar em uma porta com uma aparência vermelho e amarelo no nível 21 o trará para cá também. Dormir em um quarto coberto de areia no nível 11 o trará para as maravilhosas praias do nível 48. E por fim, fazer no-clip em uma palmeira que aparece aleatoriamente no deserto do nível 46 vai te trazer para esse nível também. E sobre as saídas, nadar até o fundo de um pequeno lago o transportará de volta ao nível 121.
Enquanto você explora as florestas desse nível, você pode encontrar algumas fazendas no horizonte. Caminhar em direção a elas o levará de volta para o nível 10. E por fim, essa última saída é até um pouco engraçada. Fazer a brincadeira de vivo ou morto no chão da praia tem uma pequena chance de invocar a criatura do The Shadow. Se isso acontecer, ela levará você para o nível 100, que é basicamente um cemitério gigante das Backrooms. E galera, como vocês viram, sempre que você vier para o nível 48, não é difícil voltar para o nível 11, porque esse nível possui algumas saídas que levam para o nível 10. E chegando no nível 10, não é nem um pouco difícil você se locomover de volta para o nível 11. Se eu morasse nas Backrooms, eu já disse que viveria no nível 11. Só que nada me impediria de passar umas boas férias aqui no nível 48. E o caminho para voltar é bem simples. Você tem que ir para o nível 10 e em seguida para o nível 11. Não é nem um pouco difícil você voltar para casa. Mas e vocês? Viveriam aqui nesse nível permanentemente ou só passariam aqui de vez em quando para aproveitar as belas praias do nível 48? Bom, deixem sua opinião nos comentários.